Bom dia, Gabriel. Estamos aqui mais uma vez, dando continuidade no nosso podcast, CLT Podcast. Hoje o nosso tema é recorrer para quê? Vamos lá, Gabriel. Então, paramos no último episódio, no momento em que o juiz prolatou, né? O juiz deu a sentença está lá no processo, todo mundo está ciente como que ele decidiu. E aí, a partir disso, a gente tem um caminho. Ou a gente aceita aquilo que foi decidido, tá bom pra gente, do jeito que foi feito e tá ok. Ou então a gente vai partir para um segundo momento, que é a gente vai recorrer. Tá? Mas, Rodrigo, o importante é a gente entender. A gente pode recorrer sempre? Todo mundo pode recorrer de uma sentença? Então, é muito interessante essa premissa, porque a gente precisa entender o primeiro ponto. A gente precisa entender a sentença. A gente precisa ver o que a sentença ela realmente decidiu. A nossa premissa inicial é que essa sentença não tem nenhum tipo de omissão, obscuridade, erro grotesco. Então, na prática, vai ser uma sentença bem escrita tecnicamente. Então, a gente vai pegar ela para analisar a questão do mérito. Se esse mérito, o que seria o mérito? A resposta, o resultado do processo. Se ele foi favorável ou desfavorável. Vamos imaginar um mundo hipotético onde nós temos uma sentença que foi totalmente favorável para o trabalhador. Ou seja, todos os pedidos que o reclamante, o trabalhador fez, ele conseguiu conquistar na sentença. E aí a gente vem a primeira pergunta. Quem pode recorrer nesse caso, Gabriel? Primeiramente, quem perdeu tudo, né? Então, a primeira premissa é que a parte que ela não foi bem sucedida no processo, ela vai ter a oportunidade de recorrer e pedir que tudo aquilo que foi analisado pelo juiz ali na sentença seja analisado pelos desembargadores no tribunal, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender é, eventualmente, e aí vai depender da análise do advogado especificamente, mesmo quando há uma sentença totalmente favorável, você tem que ter alguns tipos de cuidados para que, a depender da forma que aquele julgamento foi feito, se você tiver algum tipo de resultado indesejado lá no tribunal, quando os desembargadores derem essa decisão, esse que a gente chama de acórdão, você possa retornar para esse momento aqui inicial para você poder fazer uma prova. O Rodrigo tem um caso muito bom para poder explicar para a gente. Queria que o Rodrigo desse uma pincelada aí, só para... Pronto, exatamente, é um caso onde a sentença foi totalmente favorável. O trabalhador fez alguns pedidos, a gente conseguiu, através de um instituto que é a confissão ficta, ou seja, quando o preposto desconhece dos fatos, e aí a gente até comentou isso no último episódio, que quando o desconhecimento pode gerar confissão. Essa confissão ela não é uma confissão real, mas sim uma confissão ficta, e em razão dessa confissão, o juiz ele aplicou o direito. Acontece que, nesse caso em específico, vem a sentença e nós, na condição de reclamante, nós não temos condições de fazer um recurso, que seria o recurso ordinário, porque nós ganhamos todos os pedidos. Mas nós podemos fazer uma contra-razão adesiva. O que significa isso? Você coloca de forma bem expressa, olha, eu fiz o pedido da produção de prova, eu fui cerceado desse direito, ou seja, para o juiz não precisava fazer a prova da testemunha. Por quê? Porque teve a confissão. E aí eu suscito isso, ou seja, eu explico isso nessa contra-razão e explico pro julgador lá no tribunal. Olha, julgador do tribunal, se a sentença ela for reformada para não reconhecer o direito em razão dessa confissão ficta, eu quero pelo menos ter a chance de fazer a produção da prova. E aí o processo ele voltaria para a origem para fazer uma nova audiência de instrução e subsequente ter uma nova sentença. E aí você não perde a chance, por exemplo, de você reformar a sentença, não teve prova nos autos e acabou. A pessoa com direito perdeu realmente o que ela tinha conquistado inicialmente, né? Perfeito. Isso é muito importante para advogado, principalmente, né? Então, você verificar se, por um acaso, a sentença foi bem sucedida, mas o juiz não entendeu no momento da audiência que haveria necessidade de você ouvir alguma testemunha e, eventualmente, lá o tribunal entendeu de uma outra forma e a forma que você tinha para poder comprovar é com aquela testemunha sua que não foi ouvida. Então, nessas contrarrazões, você vem e fala, se modificar aqui essa decisão aqui de horas extras, eu quero retornar para poder ouvir o trabalhador Gilvânio, que era minha testemunha, para ele poder provar que o horário era dessa forma. Então você se salvaguarda aí, você tem uma chance de fazer essa prova novamente e evitar que lá no acórdão depois você não consiga reverter essa decisão que tinha sido favorável para você aqui no início e a partir disso, lá depois da decisão do tribunal, ela foi desfavorável. Mas, Rodrigo, entrando na questão do prazo já, qual que é esse prazo para o recurso? Perfeito. A gente tem que entender que existe uma regra geral com relação ao direito trabalhista, questão dos prazos. Uniforma-se um prazo legal de 8 dias.
para fins de recursos e em geral, com exceção dos embargos, que são 5 dias, e também a questão da defesa para fins de DPJ, que seria um prazo de 15 dias. Mas, em regra, todos os recursos trabalhistas são 8 dias. Aí a gente precisa entender como é que é feita essa contagem. Essa contagem é a partir do primeiro dia subsequente da intimação e ela conta-se incluindo o último dia. Ou seja, saiu a decisão. Se a sentença for em ata de audiência, já conta a partir do próximo dia. Se for via sistema judicial, PJE, enfim, é a partir do momento em que você recebe a intimação eletrônica. Aí você considera a partir do dia subsequente e conta até o 8º dia. Perfeito. E relembrando que o prazo de 8 dias pode ser que ele seja suspenso, porque eventualmente se alguma das partes entrar com um embargo no tempo, os embargos declaratórios no tempo próprio, né, no período de até 5 dias, esse prazo ele vai ser suspenso até o julgamento desse embargo, então você vai ter um novo prazo. É sempre importante a gente verificar isso. E também verificar que quanto à questão específica do recurso, há uma diferença muito grande entre como é que se faz esse recurso pelo lado do trabalhador e pelo lado do patrão. Em regra, o trabalhador, ele por sempre está ali tutelado pela questão da gratuidade da justiça, ele não precisa fazer o depósito recursal e ele também não vai precisar fazer qualquer tipo de recolhimento das custas. Então, a verdade é que para o trabalhador, na justiça do trabalho é barato recorrer. É barato recorrer e é fácil recorrer. Mas no caso do patrão, Rodrigo, nós temos uma diferenciação, né? Perfeito. A grande diferença ela é exatamente na questão você tem que garantir uma execução. Existe um princípio que a justiça do trabalho ela tenta ser célere, tenta garantir uma velocidade razoável para o processo e ao mesmo tempo tenta garantir que o trabalhador ao longo do tempo vai garantir a pecúnia, o dinheiro vai estar ali no processo. E aí ele obriga, primeiro, assim que o juiz ele condena, ele tem que arbitrar de forma, às vezes na cabeça dele, um valor. Muitas vezes com base nos próprios pedidos. Por quê? Porque uma porcentagem de 2% é com relação às custas e o restante você vai analisar uma tabela que o TST ele emite todos os anos, atualiza aquele valor do preparo recursal. O preparo recursal, ele basicamente, para recurso ordinário, ele varia. Por quê? Porque se uma condenação ela for superior ao mínimo do preparo recursal, você pode pagar somente o valor da condenação e somado com a questão das custas. Se o valor for superior, você vai ter que colocar o valor do mínimo, ou seja, do piso ali daquela guia. Aí eu te pergunto, Gabriel, hoje, por um empresário recorrer de uma sentença, quanto que ele tem que pagar? Então, teve uma atualização aqui recente, tá? Até essa estava 12.188, acho que agora, se a memória não está me falando, 13.369,33, eu acho. Se estiver errado, depois eu corrijo, gente, tá bom? Mas tem uma coisa que é importante na questão do depósito também, é que o depósito ele não é igual para todos os tipos de empresário. Então, você vai ter uma diferenciação que foi feita depois da reforma trabalhista para o empregado doméstico. Então, para o empregador doméstico, ele recolhe um valor inferior, mesmo que a condenação chegue nesse que a gente chama de teto, né? Também para MEI seria a mesma coisa, empresas de pequeno porte, né? Mas, em regra, a importância do depósito é que sem o depósito não há como você conseguir rediscutir pelo lado empresarial. Então, mesmo que você esteja do ponto de vista técnico certo e a sentença para você foi desfavorável por qualquer motivo que seja, se você não tiver dinheiro para poder garantir a subida desse recurso, o processo ali vai praticamente finalizar e morrer na primeira instância, porque por mais que você esperneie, é pacífico que você teria que comprovar uma situação de pobreza e que confesso que na prática é muito raro e muito difícil conseguir fazer esse tipo de reconhecimento pelo lado empresarial, né? E partindo desse princípio, Rodrigo, a gente tem que pensar que uma vez que recorreu esse processo, você foi lá, fez seu recurso, chegou o recurso lá na mão do juiz. O juiz vai verificar ali o que a gente chama de requisitos, né? Se tudo aquilo que o recurso precisa ter está dentro do recurso que você colocou lá no sistema. Quais são os próximos passos a partir disso? Perfeito. A gente fala sobre uma decisão de admissibilidade do recurso. Os requisitos, eles são os requisitos basicamente, primeiro, da tempestividade, que se trata sobre o prazo, ou seja, tem que estar dando aquele prazo dos 8 dias, que é muito importante. Segundo, ele não pode ser, tem que ter o preparo, ou seja, não pode ser deserto, que é o termo técnico que é utilizado, ou seja, quando é um recurso deserto, é porque não teve o preparo recursal. E, além disso, tem que ter uma dialeticidade. Você tem que impugnar de forma específica os fundamentos da sentença. E assim, acontece de algumas vezes dessa situação passar. Por isso que é muito importante o advogado
principalmente nesse caso seria do reclamante, fazer uma contra-razão muito bem fundamentada, porque isso inclusive vai facilitar para o tribunal a análise desses requisitos. E caso tenha, por exemplo, uma decisão em que o juiz ele não suba esse recurso, ou seja, na decisão de admissibilidade ele fala, olha, aqui tem um problema com relação ao prazo, com relação ao preparo e com relação à dialeticidade do recurso. O que pode ser feito? Excelente pergunta, Rodrigo. Tá. Primeiro vamos falar sobre o preparo. Se a questão do preparo se deu por uma questão de insuficiência ou de esquecimento, e aí cabe muita atenção do advogado para ele fazer isso no prazo correto, porque algumas turmas aqui do tribunal e alguns magistrados seguem a linha de que não tem prazo para poder remendar, tá? Seria um prazo de 5 dias que está lá no CPC. Mas outras turmas já adotam a linha que, tendo esse defeito aqui, não foi recolhido ou foi recolhido a menor, vai intimar a parte para ela regularizar e pagar o restante até no prazo de 5 dias, tá? Se você der sorte de cair em uma turma ou algum magistrado que permite que se regularize essa questão de preparo, você faz você faz o complemento e aí a partir desse complemento o recurso ele vai subir normalmente. Agora, se ele passa por qualquer um desses pontos e a questão não é de insuficiência, o juiz vai dar outro tipo de motivo porque esse recurso não atendeu, o recurso está fora do prazo e na verdade ele está dentro do prazo porque não contou algum tipo de feriado que tinha naquela região. Qualquer coisa nesse sentido, o que você tem que fazer é você agravar. Então, fazer um agravo de instrumento, que é para possibilitar que o tribunal, no caso nosso seria o TRT-10, ele faça essa análise se esse recurso ele tinha condição, se ele estava apto, se ele tinha tomado todas as vitaminas para ele poder subir até o tribunal, né? E aí o julgamento desse agravo que vai permitir que o recurso seja julgado. Então, se o agravo for bem sucedido, se lá na hora o tribunal entender, não, de fato aqui o magistrado aqui que deu a sentença falou que está fora do prazo, mas está dentro do prazo. Então, ele julga o agravo ali e fala, ó, tá certo o agravo, e aí ele já aproveita e também já julga o mérito do recurso, porque se julga tudo de uma vez por uma questão de concentração, nesse sentido, tá? Mas passado esse ponto, Rodrigo, quanto à questão do recurso e do depósito, quando o processo ele sai do magistrado aqui e chega ao tribunal, como é que se dá essa chegada dele ao tribunal? São quantas turmas aqui? Vamos falar da nossa realidade? Como é que ele vai parar com cada relator? Como é que se dá esse procedimento? Perfeito. Então, estamos no mundo ideal, onde não necessitou de um embargo de declaração. O recurso ele foi feito pela empresa, porque o reclamante ele tinha conseguido conquistar todos os pedidos. A empresa fez o depósito recursal, ou seja, fez o pagamento das custas e também do preparo. E na questão da admissibilidade, a decisão foi favorável. Admite-se o recurso, suba-se para o segundo grau. Quando sobe para o segundo grau, vem um segundo momento de distribuição aleatória. Assim, quando você entra com o processo, também existe uma distribuição aleatória, pode vir para uma das varas, e quando você vai para o tribunal, também vem de forma aleatória. Essa distribuição ela acontece aqui na nossa região para 3 turmas. Nós temos a primeira, a segunda e a terceira turma. Cada turma são compostas por 5 desembargadores. É claro que, em razão de composição, de aposentadorias, de tempos, existem alguns juízes que substituem esses desembargadores. Mas, a princípio, a regra do regimento e tudo mais explica que eram para ser 5 desembargadores por turma. E cada turma tem um presidente. E além do presidente, existem esses 5 desembargadores que podem ser selecionados para ser um relator. Ou seja, é distribuído para um relator, ou seja, para uma das turmas, e um dos desembargadores vai ser o relator. O que é relator? Relator é quem vai relatar e vai proferir um caminho de voto. Por quê? Porque no momento da sessão de julgamento, precisa-se de um start, precisa de alguém para fazer um resumo do caso e apresentar um parecer. E aquele parecer pode ser seguido ou não seguido. E aí que vem a segunda etapa, que talvez seja uma etapa muito importante, que é a etapa de conhecer quem são os desembargadores, qual que é o entendimento deles a respeito dos temas. Por quê? Porque o advogado ele pode sim fazer um despacho, ele pode fazer memoriais, ele pode tentar mudar o tema. E eu quero saber de você, Gabriel, quando é que vem essa oportunidade? Então, o Rodrigo explicou perfeitamente, o processo foi distribuído, ele é aleatoriamente, então nós temos aqui 15 desembargadores julgando no TRT-10 nesse momento, né? Claro, tem pessoal que está na presidência, enfim, não vem ao caso. Mas quando o processo chega, no momento que chega, e se você tiver um advogado que conhece esse tribunal, você vai entender pelo lado que você está,
se aquela relatoria vai ser mais favorável a você ou ela vai ser menos favorável a você. A mesma coisa vai acontecer na questão das turmas. Então, há turmas que compram mais uma espécie de versão e vão ter outras turmas que compram outra espécie de versão. Tá? E isso está dentro do que é a jogada aqui, de como que a Justiça do Trabalho ela opera. E isso não é só uma coisa exclusiva do nosso tribunal, em todos os tribunais tem isso. Então tem uma turma que geralmente é mais pró-empregado, vai ter uma turma que ela é um pouco mais pró-patrão e está dentro do jogo. Chegando o processo na turma, feito esse sorteio, e é importante que esse sorteio ele afeta o processo de uma forma muito grande, porque o relator ele vai dar a sugestão, ele vai sugestionar como é que vai ser o resultado desse processo, seja para melhorar, seja para piorar, seja para mandar de volta para a primeira instância. Então, o primeiro despacho necessário é com este relator, no sentido de você conseguir fazer ali e imprimir suas impressões do processo e por que o seu recurso ele deve ser acolhido, ou então por que a sentença deve ser mantida porque está totalmente favorável para o seu caso, né? Mas, passado esse momento, esse processo ele não tem o que a gente chama de um dia incerto para julgamento. Porque todo o processo, quando ele chega no tribunal, o tribunal, ele obrigatoriamente, por uma questão de regimento, ele tem que julgar em uma sessão de julgamento. Então você fica ciente que vai ocorrer aquela sessão de julgamento. E aí é nesse momento que ocorre essa sessão de julgamento que o advogado tem que ficar atento. Em que, Rodrigo? Você que faz isso muito bem, o que quando chega, apareceu lá no push, lá, agendou sessão, julgamento, processo X para o dia 17 de março, quarta-feira. O que você vai fazer na semana anterior? A primeira coisa que eu vou fazer é solicitar a sustentação oral. E muitos advogados, eles estão negligentes com relação a isso. Por quê? Porque imaginam que não vai fazer diferença, que é julgamento toque de caixa, mas isso é um engano muito grande, porque, felizmente, o Tribunal Regional do Trabalho, em especial da 10ª região, aqui da região do Tocantins, Distrito Federal, eles são muito atenciosos. São pessoas que, em razão da justiça ser especializada, eles estudam muito o tema. Todos tratam a matéria com uma seriedade muito grande, eles realmente se debruçam e são sessões que são super interessantes para você aprender. Você que é um advogado, você que está querendo entrar nessa linha trabalhista, se você quer aprender mesmo tese, quer aprender como ter sucesso, você tem que ir atrás para ver uma sessão de julgamento. E quando você começa a participar, você começa a entender o porquê das coisas. Porque a gente se pergunta, poxa, teve uma sentença de um juiz de origem, certo? Que foi a sentença inicial. E agora vai para um colegiado, que seria aqueles 5 desembargadores. Quem são esses 5 desembargadores? Por que eles estão lá? Aí eu te pergunto, Gabriel, para você ser desembargador, você tem que ter o quê? São 3 formas de acesso. Vamos para o outro lado aqui. Tá. Primeiro a forma de acessar o desembargador. Primeiro é por carreira, né? E aí no carreira vai ter tempo de idade e merecimento, são as duas coisas principais. Então um juiz de primeiro grau ele consegue acessar quando as duas ou uma dessas métricas estão cumpridas e quando há necessidade, né? Tem que alguém sair para alguém entrar. E a outra forma é pelos meios de indicação, né? Então a OAB indica, o próprio Ministério Público, no caso do trabalho também desse, vai poder fazer essas indicações. E aí, quando esses desembargadores chegam, eles chegam com perfis de vivência deles, natural. Todo mundo ali já geralmente passou dos seus 40, então tiveram as experiências da vida, e isso influencia diretamente na forma de julgamento de cada um. Cada um vai analisar ali o processo sob um prisma individual dele. Ele vai chegar ali o processo recortado, todas as folhas, todos os documentos que foram produzidos, mas se você entregar o mesmo processo para cada um dos 5, cada um dos 5 podem chegar a uma conclusão diversa. Tá? E aí o papel do advogado nesse ponto é exatamente, obviamente, buscando a versão que ele quer que seja acolhida, que é a versão que ele acredita, ele passar a tentar, de uma forma de convencimento válida, que é ir lá conversar, doutor, entendo que é dessa forma, esse julgamento foi errado por conta disso, olha, não analisou aqui o depoimento dessa parte, olha, tinha que juntar um documento aqui obrigatório, eles não juntaram, não falaram por quê, então a gente entende que nesse ponto aqui o processo está confesso. Então tudo isso daqui, ele tem que ser utilizado na hora de formar esse convencimento, porque lá na hora da sessão, Rodrigo, como a gente falou, aqui são 5, né, mas nem sempre todos os 5 estarão. Pode ser que haja algum tipo de movimentação no dia e a parte do advogado nesse dia é crucial, talvez o último ponto em que o advogado consiga fazer uma diferença, né? E aí, Rodrigo, até citar um caso interessante seu que esse despacho e essa sustentação no dia foram bem sucedidas nesse ponto. Pronto.
Eu vou pegar um caso hipotético. Na verdade, é um caso que aconteceu comigo, só que eu não vou citar nome de partes. Eu vou me atentar na questão de como aconteceu, que vai gerar um pouco de aprendizado para todo mundo. Em resumo, eu tinha uma tese de gerar um adicional de insalubridade em razão do calor de Palmas. E é engraçado porque existe uma NR que exatamente que proíbe, que diz o seguinte: olha, você não pode pedir insalubridade em razão do calor de exposição do sol. Ele limita na questão do calor artificial. E muito bom é que a NR fala em 26,7, né? 26,7 aqui em Palmas tá frio, né? Não, tá debaixo de sombra em janeiro. Enfim. E a gente vem, eu faço a produção da prova pericial, o perito constata, olha, realmente o IBTU-G máximo superou o que a NR diz. Só que a NR de forma positivista, ou seja, de forma a lei fria, disse, olha, infelizmente somente se for calor artificial. E aí eu venho, o juiz ele fecha o rosto e segue literalmente a questão da perícia, e eu levo esse tema para o tribunal. E é engraçado, porque o relator ele já estava dando o voto como sentença mantida, e eu faço a sustentação oral, eu falo, excelências, estamos diante de um grande erro. Primeiro porque existe uma orientação jurisprudencial que ampliou essa discussão da questão do calor. E segundo, nós estamos numa peculiaridade muito específica. Estamos falando do calor que supera os índices de saúde que a ANR diz. E aí, em razão da sustentação oral, eu consegui, através de um voto divergente, discutir e trazer um resultado positivo para o meu cliente. E aí, Gabriel, eu queria, assim, entender um caso específico seu. Um caso que você fala assim, olha, a sustentação oral naquele caso ali fez a diferença. Certo, fizemos o despacho, era um caso de justa causa, né? E aí a justa causa até que foi revertida na primeira instância, né? O juiz entendeu pela reversão de justa causa, a gente estava advogando nesse caso pelo trabalhador. E só que tiveram 2 pontos que não foram deferidos. E essa empresa especificamente, ela pagava um valor alto de PLR. Essa PLR não foi paga e não foi justificado esse pagamento. Então, quando a gente falou no episódio passado, desde a réplica da impugnação, a gente já apontou, olha, não especificaram corretamente, não justificaram porque pagaram e não deram qualquer outro motivo, né? E aí, mesmo assim, a sentença, de forma até surpreendente, ela negou esse direito à PLR. E quando a gente fez o despacho, eu achei que teria sido bem sucedido, mas o relator do processo na época manteve a sentença em tudo. Então manteve a reversão da justa causa e pela sustentação no dia foi feito o oral quanto à questão, batendo especificamente na questão do artigo 341 do CPC 400, eu me lembro bem, isso levantou na hora. Então todo mundo já estava com os votos praticamente feitos, né? Mas aí um dos desembargadores do dia falou, olha, eu vou aqui de improviso dar provimento aqui, porque o que foi sustentado na tribuna está correto. Então a gente tem que não há justificativa para não mandar pagar essa PLR. Então é um ponto específico de uma situação bem objetiva nesse caso, mas que para o final do processo, em questão mesmo de valor, é uma coisa que vai ser significativa para aquele trabalhador numa reparação. É um caso muito, muito, muito importante, assim, de uma sustentação que fez muita diferença. Gabriel, e você, toda quarta-feira, você costuma participar da sessão de julgamento? Costumo. Independente se você efetivamente vai sustentar ou não. Você sente Não. Acho que aí tem um bom senso do advogado, né? Até pra uma questão assim de ajudar o próprio tribunal, né? Pra você não ficar lá sendo uma pessoa que sustenta em tudo. Então, vamos dar um exemplo aqui. É uma rescisão indireta, o juiz de primeiro grau julgou que não pode pagar a multa do 477. Aí no tribunal já tem um verbete que manda pagar. Você não vai lá sustentar num caso desse, que já tem uma jurisprudência já consolidada do tribunal, né? Então, a sugestão é que você faça uma análise daqueles que, de fato, vão merecer seu tempo, até porque você vai investir um tempo nesse dia, você vai perder uma manhã, uma tarde aguardando o julgamento desses seus processos, mas que você consiga também entender quando é que é necessário você se fazer presente para você falar para manter, tá? Então, a sentença foi favorável para você, o recurso ele é da outra parte. E você não ir, eventualmente, para poder falar que a sentença deve ser mantida, às vezes é um erro muito grande, porque você deixa de levantar questões na tribuna que vão ser importantes nesse sentido. Tem algum caso que você lembra desse sentido, Rodrigo? Sim, com certeza. Existem muitos casos, principalmente quando a gente fala sobre discussões que o Tribunal Superior do Trabalho já tem um julgamento. E, na verdade, assim, quando a gente fala sobre recurso, a gente tem que entender 2 coisas. Ou a sentença está incorreta por conta de um procedimento que foi equivocado, uma análise de prova, um cerceamento de defesa,
ou quando a tese de mérito ela tem um entendimento nas instâncias superiores diferente do que o entendimento do juiz. E por que o juiz pode decidir da forma que ele quer? Porque existe um princípio que é o do livre convencimento fundamentado. Se o juiz tiver um fundamento, ele tem a liberdade de dar o julgamento da forma com que ele entende. E aí o tribunal serve para tentar trazer um pouco mais de segurança jurídica. Por isso que a gente coloca os juízes de carreira, de meritocracia, porque é para dar uma decisão um pouco mais justa. Não existe a justiça dos fatos, a gente até comentou sobre isso. É a justiça das provas, né? Seja ela a prova produzida ou a ausência delas. E eu acho interessante também de pontuar duas questões, que eu quero entrar com você, Gabriel, que é o seguinte. A gente está aqui para falar sobre trabalhador, sobre empresa e sobre rotina do dia a dia. Eu recebo muito a pergunta do meu cliente. Doutor, saiu a sentença, e aí? E aí? Quanto tempo vai demorar esse processo mais? Eu quero receber. Eu vi lá que teve um movimento do processo que a empresa depositou o dinheiro. E aí? O que a gente fala para o cliente no caso desse? Eu geralmente falo o seguinte: quem tem prazo é advogado dentro do sistema judicial. Então, a gente vai ter o prazo de 8 dias para poder fazer o recurso. Agora, qual que é o tempo que esse recurso vai percorrer dentro do tribunal? A gente retorna naquela história do relator. Vai depender, inclusive, disso, porque há turmas e relatores específicos que têm um ritmo de trabalho mais acelerado, então esse processo pode ser julgado de uma forma mais célere, e há outros relatores que, por questões que não vêm ao caso, obviamente, mas que têm um ritmo de julgamento um pouco menos acelerado. Então, eu gosto de falar de expectativa, né? Então, geralmente no tribunal eu falo, olha, de pelo menos de 3 meses a 1 ano, que é o mínimo e o máximo que eu já vi. Eu já vi até menos de 3 meses algumas vezes, né? Com julgamentos bem rápidos, até, assim, louvável, né? Que Legal. Você consiga dar um processo em 5 meses, um processo ter sido julgado na segunda instância, né? Da data que ele entrou até a data que ele finalizou. Mas, em regra, seria esse prazo. Só que esse prazo, ele não tem o que a gente chama de dia certo, né? Que é aquela segunda pergunta que a gente faz. Não, doutor, mas tudo bem, não tem um prazo. Mas qual que é o dia certo? Não, o dia certo é no momento que o sistema, a gente for avisado de que vai ocorrer, né? E, Rodrigo, continuando aqui sobre o nosso ponto do recurso. Certo. A gente falou lá sobre a questão de recursos no geral, o processo entrou no tribunal, o processo foi pautado, esse processo ele vai ser julgado. Quando esse processo ele é julgado nesse dia, você já, como advogado, no dia já vai saber qual que é o resultado. Qual que é o próximo passo do ponto de vista do sistema, do processo? Perfeito. A sequência lógica do processo, né? No dia da sessão de julgamento, você já vai saber o resultado. Só que no mesmo dia, às vezes, eles só soltam uma certidão de julgamento, que eles explicam que foi feito o julgamento, compareceu o advogado para a citação, o voto foi unânime ou não, e logo em seguida, um tempo até um máximo de uma semana, uma média bem interessante, eles publicam o acórdão. E aí esse acórdão, ele é publicado, lembrando, acórdão é como se fosse uma sentença, só que é uma... Não é um acordão, tá? Não é um acordão, é um acórdão. E ele é juntado pelos 5 desembargadores, que pode ser de forma unânime, não unânime, enfim. O grande ponto é a publicação no sistema, que pode variar de uma semana, no máximo, que é o que a gente vê acontecendo, né, Gabriel? Perfeito. E aí a gente vai, obviamente, passa por uma parte muito mais técnica do processo, né? A partir desse momento aqui, o processo do trabalho ele vira outra coisa, é quase, acho que devia até separar lá na CLT, porque a parte de julgamento por TST é uma coisa que não é simplificada, a gente vai fazer um episódio específico sobre isso, mas eu gostaria de voltar num detalhe, Rodrigo. Já aconteceu com você alguma vez de você pegar algum tipo de decisão, um cliente chegar lá de última hora com uma sentença que você não era o advogado fala que não vai querer recorrer, e você já alguma vez conseguiu viabilizar algum tipo de medida nesse sentido? Com toda certeza. E aí eu acho que é um ponto muito interessante, porque tem muitos advogados que não são especialistas em tribunal. E aí você precisa ter esse discernimento como cliente, seja empresário, seja trabalhador, que existem nichos específicos de atuação. E o tribunal, ele exige uma vivência, uma experiência. Não é todo mundo que vai ter coragem, não vai ter sagacidade de trazer uma tese que vai mudar o destino do processo. Porque a gente tem que entender que juiz, ele é apenas uma etapa do processo. Ele é uma etapa administrativa indispensável, mas ela não é definitiva. Tanto que foi comentado que a sentença para o trabalhador, o recurso é gratuito. Então vai ter recurso na sua grande maioria das vezes. Para o empresário, às vezes para segurar uma condenação maior, faz sentido você fazer o recurso. Às vezes, dependendo do valor, força você a fazer o acordo. Lembra que a gente comentou que às vezes ele teria que depositar o valor integral dos 13 mil?
Às vezes divide esse valor em 13 parcelas, paga em R$ 1.000 a parcela ali e resolve sua vida. Mas o grande lance é, muitas das vezes, um advogado ele desiste da tese. Fala assim, olha, cheguei aqui na sentença, perdi, entreguei o jaleco. O terno, no caso. E aí vem, fala pro cliente, cliente, seguinte, a sentença foi improcedente, não acredito que a gente vai conseguir mudar isso, mas se você quiser, se dá vontade de procurar outro advogado. E aí esse cliente procura você e fala assim, doutor, tô desesperado, preciso resolver minha vida. E aí um caso muito interessante que a gente teve foi um caso onde o cliente ele perdeu o dia da audiência em razão dos protocolos do Covid. Ele estava com Covid. Ele teve um problema com o atestado médico que demorou a ser expedido em razão daquela burocracia na época do Covid. E ele tomou uma revelia. E a advogada falou assim, olha, aqui não tem o que fazer. A gente fez um documento fato novo, apresentou pro juiz, fizemos embargos, ele negou, levamos pro tribunal e adivinha o que aconteceu no tribunal? Ele voltou. Então assim, a gente conseguiu reverter uma situação muito chata pro cliente, que ele não teve culpa, porque naquela época tava um caos absurdo a questão da saúde pública, os prazos para entregar atestado médico tava difícil, você chegar para poder conseguir falar com alguém tava difícil. Enfim, a gente conseguiu reformar uma decisão nesse sentido. E aí eu queria saber, Gabriel, de você, depois dessa premissa um pouco até extensa que eu passei, eu queria saber de você um caso onde um cliente chega de última hora. Doutor, falta um dia pro prazo. Resolve minha vida. Tem um muito bom recente. Acho que foi final de 2023, chegou ali próximo do recesso já, né? E já tinha passado o prazo de embargos, inclusive. Então já estava ali no 6º dia do prazo do curso ordinário. E ele chegou lá, naquele assim, me salva, minha advogada não quer recorrer. E aí eu falei, eu vou olhar o processo com calma para ver o que dá pra gente fazer, né? E aí, assim, eram vários pedidos e somente um dos pedidos, que inclusive era o de maior potencial financeiro, né? Eu verifiquei que havia uma possibilidade. Falei, olha, eu vou comprar a tese aqui, tá? Mas assim, explicando para ele o risco que a gente tava, né? E, enfim, ele aceitou, fiz o recurso ordinário e subiu pro tribunal. E o tribunal reformou, no sentido de, eu tinha primeiro uma alegação de nulidade, que era para retornar, o tribunal passou por cima dessa alegação de nulidade, mas no mérito, por conta de questões técnicas, que a gente falou lá no episódio passado, sobre a ata de audiência, requerimentos que não foram feitos, e um requerimento específico que a advogada que não quis recorrer tinha feito, eu consegui levantar uma tese de confissão quanto a uma questão de horas extras da empresa, e a empresa não tinha produzido prova em contrário, e aí acabou que num julgamento também completamente apertado, ganhei por 3-2. Poxa. Tá? E aí, assim, o processo ainda tá em grau de recurso agora no TST, mas sabendo como é que a banda anda, a probabilidade de a gente conseguir ser bem sucedido ao final, ela é uma probabilidade grande. E é um processo em que dá um orgulho bom, que você pega uma coisa de última hora, né, com urgência, e ainda dá um resultado satisfatório no final, muito bom. Que legal. Sim, se for para pensar, às vezes não é culpa do advogado, né? É falta, às vezes, de vivência, de experiência, de ter aquele momento, né? E assim, o advogado, é óbvio, nesse caso, também foi super ético, porque ele não segurou, não deixou o cliente aberto para procurar outro advogado, que foi muito bom, que acabou gerando esse proveito econômico para ele. Mas o que eu acho também que é muito importante, sempre a gente vem tratando sobre essa questão prática, é a gente entender que nenhum advogado pode prometer êxito em nenhum tipo de causa, né, Gabriel? Você foi super ético nesse caso aí. Mesmo assim, porque a gente tá falando aqui de grau de recurso, mas assim, eventualmente a gente atua já em grau de execução para agravos de petição, né? Que são coisas que já estão rolando. Então, é valor bloqueado, é valor que não foi bloqueado. Eu já participo de algumas ações nesse sentido. E nesse sentido também é importante você explicitar que ali não vai haver um milagre, né? Você vai fazer um serviço, esse serviço, ele, obviamente, tem que ser pago por esse serviço que vai ser feito bem feito, mas o fato do serviço ser bem feito não é uma garantia de resultado. Então, você tem que deixar muito claro isso para o cliente, tanto na questão positiva quanto na questão negativa, né? A gente está numa situação mais confortável, a gente está numa situação menos confortável, o risco é baixo, o risco é alto. Mas essa garantia, em qualquer momento, em qualquer fase processual, inclusive no recurso, falar assim, não, no recurso a gente vai virar. Você tem certeza disso, sabe? É somente bravata nesse momento, porque você vai depender... Aqui você dependia só de um magistrado julgando. Lá você vai depender de 5 julgadores que vão dar um destino final aí a esse processo.
E isso é uma parte muito, muito, muito importante na questão de trato com os clientes, né? Para os clientes entenderem de fato quais são as expectativas, quais são as possibilidades e se der errado, por que deu errado. Tá? Isso daí é dentro da questão de você conseguir estabelecer confiança com o cliente, é uma coisa muito, muito, muito importante, tá, Rodrigo? E, Rodrigo, continuando aqui sobre o nosso tópico de recursos aqui, tá? A gente iniciou falando sobre prazo, a gente falou sobre se todo mundo pode recorrer, qual que é o motivo da gente recorrer, as diferenças básicas do recurso do trabalhador, o depósito recursal também, quais são os problemas do depósito recursal, as diferenças para MEI, como se dá o sorteio do processo, o que é uma turma, a gente explicou como é que funciona uma turma de julgamento, principalmente aqui na realidade do nosso tribunal, quantos desembargadores julgam, em regra 5, mas pode ser que seja menos, desde que tenha até 3, né, no quórum. E passamos agora para o momento que saiu o acórdão, tá? No momento que saiu o acórdão, grau técnico, o que a gente tem que verificar de prazo ainda, Rodrigo? Quais que são os próximos prazos? Que aí a gente depois, posteriormente, vai conseguir falar um pouco melhor sobre a técnica. Perfeito. E, utilizando aquela premissa, aquela regra básica sobre decisão terminativa, seja de primeiro grau ou segundo grau, cabe recurso. Esse recurso, ele tem um prazo geral de 8 dias e tem a questão dos embargos, que são 5 dias. A peculiaridade da questão do acórdão é que, como bem explicado por você, Gabriel, o TST é outra vibe, é outro universo, é outra cara. Inclusive tem até uma vedação que existe o jus postulandi, né, na questão trabalhista, que um trabalhador pode entrar na justiça, pode fazer a audiência dele, pode recorrer da sentença até o Tribunal Regional do Trabalho. Para o TST não pode. Aí fica a limitação só para o advogado, porque o grau de dificuldade e de complexidade é tão maior que a justiça teve cuidado. Olha, aqui não tem condição de uma pessoa que não seja formada em direito conduzir e conseguir fazer um recurso de revista. E aí a gente tem que entender, vamos lá, de sentença cabe recurso ordinário. 8 dias, bonitinho. Do acórdão cabe, é óbvio, a gente precisa analisar omissão, obscuridade, erro material, se a matéria que você está discutindo foi pré-questionada, porque é um dos requisitos para o recurso de revista, que é o recurso para o TST. Então, basicamente, é essa a premissa. Eu quero entender, Gabriel, a gente já comentou que a gente vai fazer um episódio específico para recurso de revista, mas eu acho que seria interessante a gente pontuar, depois que vem um acórdão, o que você precisa analisar para poder gerar um pouco mais de confiança e êxito para esse recurso de revista. O melhor amigo do recurso de revista é o embargo. Melhor amigo. Os dois andam juntos, o Icardi, Bebeto e Romário, Mbappé e Neymar no auge. Tá? Porque, em regra, é muito difícil que toda matéria, quando a gente fala matéria, a gente está falando de lei, gente. Porque o recurso de revista só vai julgar a lei. Em regra, ele não vai, o TST ele não vai entrar para ver as picuinhas do processo das questões dos fatos, de como é que eles ocorreram. Então, a abordagem é sempre do ponto de vista legislativo. Então, você tem que verificar se tudo aquilo que você levantou lá no recurso ordinário, isso foi julgado lá no tribunal. Então, se por um acaso você citou determinado artigo, determinado inciso, e no julgamento do acórdão esse artigo, inciso, ele não foi rebatido, embora ele tenha tudo a ver com aquela situação, você não vai conseguir levantar para o TST a bola com base nesse artigo, porque ele não foi falado. Então, mesmo que tenha um erro mínimo, que você fala, não vou perder meu tempo aqui para atrasar o processo. Nesse caso, você tem que ser preciosista. A atuação no TST, ela é preciosista. Tá? Ela não tem que ser prolixa, mas ela tem que ser preciosista. Então, nesse sentido, a gente tem que olhar um acórdão com antecedência. Então, uma coisa que eu aprendi em alguns cursos que eu fiz de recurso de revista, que assim, recurso de revista, a primeira coisa é, você não tem prazo de 8 dias, você vai ter prazo de 3 dias. Que é no terceiro dia que você tem que analisar se você vai precisar fazer um bom embargo, porque é esse embargo que vai te subsidiar lá na frente, né? Então não tem prazo, o prazo do TST é um prazo mais curto, eu gosto de brincar, porque você tem que ter esse tipo de atenção. E aí, passada essa atenção, vamos dizer que no mundo perfeito não teve nenhum tipo de modificação, o acórdão está perfeito, falou de tudo. Então aí você vai verificar a viabilidade desse recurso de revista. E por que eu falo viabilidade? Porque, voltando do ponto de vista do trabalhador, continua sendo gratuito. Mas do ponto de vista do empresariado, o valor aumenta. A paulada é maior, né? A paulada é maior. Então você tem que pagar mais ainda
para poder fazer esse recurso. E o pagamento ele não é parcelado, não é 12 vezes no cartão de crédito. Então, ou você tem dinheiro ou você vai fazer algum tipo de seguro que vai te custar valor para você poder andar nesse caminho. E aí, Rodrigo, passou essa análise de viabilidade aqui e a conversa dessa com o cliente, você vai verificar de fato o recurso, né? E aí o recurso, só dando uma préviazinha, o que a gente tem que verificar primeiramente? Qual é o primeiro fato? Primeiro ponto que a gente tem que analisar é se está tudo pré-questionado, as matérias de direito. Não pode falar sobre prova, que é basicamente a matéria de fato, né? Modificação. Você tem que explicar, cliente, seguinte, vamos sentar aqui. Nós fizemos nosso trabalho lá do início, você sabia que existia essa tese, você sabe que o TSE tem um entendimento em alguma das turmas sobre isso. O risco, ele é muito grande, é muito difícil a gente conseguir reformar. Mas de 1 a cada 100, às vezes passa. E você tem interesse? Você tem interesse, então a gente precisa fazer o preparo. E o preparo é fazer a complementação daquele valor, da diferença da condenação, ou então respeitando o teto. Hoje está mais ou menos 26 mil e alguma coisa, acho. Mas eventualmente depois tem que complementar com agravo que fica para próximo. Fica caro. Fica muito caro. Então, assim, às vezes até é mais fácil você fazer um acordo nesse momento. Mas, de qualquer forma, vamos imaginar um mundo hipotético em que ele tem interesse em fazer o recurso, porque ele realmente acredita de que aquela condenação está equivocada. Primeiro, analisar se tem uns requisitos extrínsecos. O que são os requisitos extrínsecos de um recurso de revista? Se é isso que você quer saber. É basicamente, se tem uma transcendência política, se tem uma transcendência social, na questão de que vai mudar o parâmetro social. Em resumo, o TST não vai julgar o caso só da dona Filomena. Ele quer saber se o caso da dona Filomena vai afetar o resto do mundo. Exatamente. Ele não julga só o seu caso. Você é muito especial, tem que ser muito especial para ele entender que aquilo ali vai valer a pena para ele. Então, se você não for especial em nenhum desses ângulos aí, por essa ótica, esse prisma, você não vai ter seu recurso julgado lá em cima. Ele vai volta aí, calcula o que tiver e vamos pagar. Toca o barco. Toca o barco. Outro detalhe também que é interessante é que às vezes você pode utilizar uma decisão de um acórdão de um outro tribunal para poder fundamentar como um requisito possível para você ser analisado no TST. Por quê? Se tem um outro tribunal que também é formado por 5 desembargadores daquela turma e deu uma decisão totalmente, ou seja, oposta àquela daquele outro tribunal, isso pode ser levado para o TST uniformizar o que as turmas estão pensando. E além disso, quando se tem aquelas famosas orientações jurisprudenciais do TST, as súmulas também, que são os grandes pontos de reforma de recurso de revista. Aí eu te pergunto, Gabriel, assim, vamos ser muito honestos. Vai ter advogado que vai trabalhar a vida inteira, vai fazer vários recursos ordinários e vários recursos de revista. E não vai ter nenhum recurso de revista que vai ter uma reforma aparente. Isso é culpa do advogado, Gabriel? Que pergunta boa, né? Assim, vai depender muito do trabalho técnico. Assim, eu te digo que era uma máxima que eu ouvia que recurso de revista é loteria. E não é, tá? Não é. Tem formas eficazes de fazer um bom recurso de revista, tá? Mesmo utilizando as formas eficazes, eventualmente você não vai ser bem sucedido, mas tem formas de você melhorar. Mesmo na questão da abordagem, da estrutura. Isso é extremamente importante, tem que pensar que esse recurso ele vai ser admitido lá na vice-presidência, vai ter um assessor que está recebendo não sei quantos recursos do Brasil todo. Então tudo isso daqui tá dentro do jogo, tá? O que acontece é que se você for pegar por estatística, de fato o número é muito baixo. Aí temos que entender se a estatística é por uma questão de falta de qualidade ou então se é porque de fato o filtro ficou muito fino, né? E aí nós temos ainda, fica pro próximo episódio, que é uma novidade agora de como você ainda vai atacar novamente essa decisão de duas formas diferentes, né? A modificação dentro do regimento. Mas assim, não vou lhe cravar que a culpa é do advogado. E também não vou lhe dizer que a culpa é do judiciário, mas eu acho que dentro dessa ótica, tanto na questão das estruturações quanto na questão do filtro, por vezes deixam de passar casos importantes que deveriam ter sido reanalisados novamente e por vezes alguns casos que são importantes e poderiam ser analisados não sobem por uma questão de deficiência técnica na redação desses recursos de revista, né? E é importante também, pessoal, lembrando, fazendo sempre paralelo com o último episódio, que a questão do próprio rito aqui vai influenciar na forma que você vai fazer o recurso. Então, até isso, quando você propõe lá inicial, as questões de alçada vão influenciar tudo aqui. Então, o processo, ele não é uma coxa de retalhos que você pega,
vamos projetar um tapete de vó, já sabe aquele tapete de vó que tem ela pega um monte de pano e junta assim. Então, o processo não é isso, você não consegue adequar o processo para melhor fase. Aqui é melhor eu fazer sumaríssimo porque eu julgo mais rápido. E aqui eu vou fazer essa outra forma por conta disso. Então, você tem que analisar o processo como um todo. E o ideal é que, quando você der início lá na petição inicial, tudo aquilo que você imaginar que pode ocorrer no processo, ele esteja preparado até esse momento aqui. Porque uma boa petição inicial faz um bom recurso de revista. Perfeito. Então, primeiro, agradecer mesmo. Esse episódio foi um episódio um pouco mais técnico, mas ele foi super necessário para a gente evoluir nas questões de matérias, nas questões de rotina, porque agora a gente já entendeu, desde o início, desde o momento em que o trabalhador ou a empresa recebe o processo, ou então recebe a intimação, as etapas até uma decisão de segundo grau. Mais pra frente a gente vai fazer um episódio sobre recurso de revista, também a questão do TST, que talvez seja importante a gente tratar um pouquinho, que parece muito com aquela visão do tribunal, porque o tribunal normalmente muda só a questão do número, mas a parte operacional ela é muito parecida, na questão de sessão de julgamento, questão do acórdão, enfim. E eu acho que agora a gente vai passar para uma segunda etapa, né, Gabriel? Vamos provavelmente agora para a questão de recursos mais técnicos e direito material específico, com base nos temas que vocês nos enviaram nos últimos episódios em caixinha de perguntas. Vamos fazer uma ponte legal aí para poder debater temas que estão mais atuais e essas rotinas de ações mais comuns para entendimento, tanto do empresariado, trabalhadores e também dos advogados, dando algumas dicas nesse sentido. Perfeito. Até a próxima.